falando diretamente do nosso podcast Irrigaí, que é um podcast Lindsay Brasil. Então, muito obrigado pela participação de todos. Então, hoje nós estamos aqui com a Irrigagiro, que é um distribuidor Lindsay Brasil, né? E gostaria de destacar que é um distribuidor que hoje é gerenciado, né, gerido somente por mulheres. Então, acho que esse foi o motivo principal do convite. Então, muito obrigada pela participação, meninas. E falando um pouquinho da Irrigagiro, é uma empresa que ela soma mais de 12 anos de experiência. Então, hoje ela é gerenciada pela Luciane Carneiro, que atua ao lado das filhas Marcela e Roberta Garcia, que estão aqui conosco hoje. Né? Então, essa revenda ela está localizada em Minas Gerais e tem sedes na cidade de Patrocínio e São Gotardo. Então, a agricultura é a base da economia em Patrocínio, com destaque para o café. Já a região de São Gotardo abrange 6 cidades e lidera com larga vantagem a produção nacional de alho. Além disso, ela é destaque também para o cultivo de cebola e abacate. Então, eu gostaria de começar com a primeira pergunta, que é como começou a jornada com a Irrigagiro, como surgiu a Irrigagiro. Então, contem um pouquinho para a gente. Bom dia, Roberta. Bom dia a todo mundo. Primeiro, agradecer o convite em nome da Irrigagiro. É uma honra muito grande a gente estar aqui no podcast. E a Irrigagiro, ela surgiu, a gente costuma falar dentro da Construgiro, que é uma loja de material de construção que existe há 25 anos. E os produtores que passavam na loja de material de construção, eles começaram a pedir para ter peças de reposição de materiais de irrigação, que na nossa região, na nossa cidade, até então tinha pouco. E era pedaço de um balcão que virou metade da loja, que virou uma loja sozinha e que hoje em dia nós temos 2 filiais. No começo a gente trabalhava basicamente com irrigação localizada e há cerca de 3 anos também a gente também atua no mercado de pivô central. Bacana. Gostaria também de saber em que ano que vocês que começou essa parceria com a Lindsay, como que se desenvolveu? Em 2020, depois de 8 anos de loja, a gente começou a ter um sonho muito grande de trabalhar no pivô central. Nós, até então, trabalhávamos com uma marca na irrigação localizada, que é conhecida pela sua qualidade. E, quando nós decidimos procurar alguma empresa de irrigação para o pivô central, a Lindsay também, pela sua qualidade, foi a primeira empresa que a gente almejou, digamos assim. E graças a Deus eles também estavam dispostos a continuar esse caminho na irrigação também juntos na Irrigagiro. E desde então, em 2021, a gente também é revenda Lindsay na região de Patrocínio. Queria destacar a fala da Marcela, porque isso é muito importante para a Lindsay, escutar que nós fomos a escolha de vocês, porque nós costumamos dizer que a gente tem o objetivo de não ser somente a escolha do cliente, né, que é realmente que nos traz o recurso financeiro que faz toda a roda girar, mas a gente também quer ser escolha dos fornecedores, dos distribuidores, dos melhores profissionais, então isso é bastante gratificante de escutar de vocês. Gostaria de saber também quais são as principais culturas atendidas pela Irrigagiro, além do café, e se vocês têm algum caso, algum relato de cliente, algum benefício que eles tenham relatado a vocês depois que vocês começaram a trabalhar com irrigação. Bom dia para todo mundo, aqui é a Roberta. Hoje eu fico sediada na loja de São Gotardo. Lá é uma cidade bem irrigante, o pessoal lá eles são bem abertos a novas tecnologias, a qualidade de um pivô central, principalmente. Lá em São Gotardo, como você mesmo mencionou, Roberta, lá a cultura do alho ela é bem forte. Alho, cenoura, cebola, a soja que seja. Lá os produtores eles não arriscam uma cultura que não seja irrigada. Porque, por exemplo, o alho, se der um prejuízo de uma época ali que não tem a chuva, é um prejuízo muito grande. Então, eles têm uma cultura de realmente ser 100% irrigada. É muito raro na cidade, né, de São Gotardo você encontrar alguma área ali que não é irrigada. O pessoal lá, eles são bem abertos para irrigação. Já em Patrocínio, a Marcela pode falar melhor. E lá em São Gotardo também está crescendo bastante a produção de abacate, as calcinhas de pivô. E em Patrocínio... E com outros métodos de irrigação, que já no vem caso mais a gente também dispersão. trabalha. Isso. Em Patrocínio é um mercado... A cidade respira irrigação, mais irrigação para café, que ainda é localizada.
Mas também tem grandes produtores de soja, de milho. A laranja está também bem incipiente e o abacate também. Mas lá em Patrocínio é mais café, soja e milho. As culturas. Sim. É bem interessante porque dá para perceber que vocês estão situadas em regiões que já se tem o conceito da irrigação, que ela já é conhecida, né? Que o cliente ele já tem ele já consegue relacionar a questão de segurança de produtividade, sim, de colheita com a irrigação. Então, acho que... Cada um com o seu método ali de irrigação, sim, mas hoje um grande produtor, ele não abre mão da irrigação. Não abre mão da irrigação. E no Brasil, assim, nós temos regiões em que a gente ainda está na fase do convencimento para o cliente, de apresentar o que é irrigação, de levar o conceito primeiramente, depois vir com o melhor tipo de sistema para melhorar. Então... Sim. Bacana saber que a Irrigagiro está bem localizada também. Sim. A loja de São Gotardo, que vocês comentaram, foi inaugurada em 2023. Queria saber qual a importância dessa expansão, como que vocês escolheram essa cidade, se tinha alguma outra no radar. Olha, eu posso falar melhor porque hoje eu respiro em São Gotardo. Eu me mudei para lá recentemente, aproximadamente 5 meses eu moro lá. É uma cidade irrigante, o pessoal lá... você não tem que trabalhar aquele convencimento do porquê de irrigar, da importância de irrigar, da necessidade. O único desafio que eu estou enfrentando lá é só de... Não existia uma revenda Lindsay lá antigamente. Não foi feito um trabalho lá com a marca Lindsay. Eles conhecem o produto, muitos produtores que vão na loja já ouviram falar, mas eles não viram efetivamente ali um pivô da Lindsay funcionando. Então, essa é a única dificuldade que a gente enfrenta lá hoje. Eles conhecem o produto, sabem da qualidade, mas ainda não viram na região. Apenas isso. É o convencimento e mostrar para o produtor quais são os diferenciais da Lindsay. É o grande desafio, tanto em Patrocínio, tanto em São Gotardo. Os produtores, eles chegam para a gente, eles já têm outorga, se não tem energia, eles já têm o contato, tudo. Aí a gente passa para um segundo momento, que é o porquê Lindsay, quais são os diferenciais, o porquê irrigar, o porquê usar o field net. Sim. Então já é uma segunda conversa. Entendi. Uma conversa um pouco mais profunda com o produtor. Interessante. Qual a importância para vocês de trabalhar com o agro? O que vocês... Nós, da Irrigagiro, a gente... Há alguns anos eu estava conversando com a Luciene, que é uma das proprietárias, no quanto a gente quer melhorar a irrigação do agro no Cerrado. É uma região com terras muito boas, só que nós não podemos depender da chuva, a gente não pode depender do clima. E também a questão de antecipar um plantio, você não colher a soja, não colher a cultura ali na hora que está todo mundo colhendo, o pessoal do sequeiro, né? Então, quando você sai dessa forma de tratar a sua terra ali e você tem uma segunda opção, é isso aí que a gente vê importante trabalhar no agro, porque... Sim. Tem empresas de defensivos, tem empresas de consultoria, tudo, mas a irrigação a gente vê como uma forma de garantia e também uma forma de utilizar a água de forma eficiente, não só uma molhação. A gente precisa da irrigação de forma eficiente e a Lindsay está com a gente nesse sonho aí. Sim, utilizar somente o que a cultura precisa, né, de acordo com... E a importância também de trabalhar com agro, o Brasil hoje ele é o agronegócio, não tem como. Respira o agro, né? O que gira o mundo é o agronegócio, então poder auxiliar para que o processo da colheita, do plantio seja mais efetivo, mais certeiro com a irrigação, também é até uma satisfação muito grande, sabe, estar presente nesse processo, porque muitas vezes, em alguns lugares não irrigantes, a irrigação ela é deixada de lado como se não fosse importante, só que é água. É a única certeza que a gente tem na planta que ela precisa de água, não tem como. A gente consegue encontrar um propósito muito grande, né, no nosso trabalho. Acho que isso mantém a gente bem motivado assim, a continuar fazendo o que a gente está fazendo. E, além disso, o agro como um todo, ele é base para muitas outras cadeias, né, de suprimentos, enfim, de matéria-prima, de várias outras atividades econômicas que a gente tem no país. Então, acho que é bem importante frisar isso também. Outra pergunta, quais desafios vocês enfrentam no dia a dia como uma mulher trabalhando no agro? Como que vocês veem essa abertura?
O que vocês acham que... Bom, Roberta, a gente conversa bastante sobre isso, porque a gente foi perceber que existia essa dificuldade, esse preconceito, digamos assim, quando a gente já estava na fase adulta. Porque nós somos a segunda geração de mulheres que trabalham fora na nossa família. Então, é um desafio, mas eu já vejo um protagonismo feminino crescendo no mercado. Em lugares onde a gente não via mulheres, agora tem mulheres. Em minoria ainda? Minoria. Sim. Mas nós estamos alcançando aí lugares onde a gente nunca alcançou. E eu fico muito feliz, a gente fica muito feliz em estar mudando o status quo do negócio, de como é que funcionava. Mas, sinceramente, eu só fui perceber que existia uma dificuldade na vida adulta. Porque até então, eu imagino que a Luciene, a nossa mãe, né, ela enfrentou muito mais preconceito do que a gente. Então, ela já foi desbravando, já foi abrindo caminho na nossa frente. Entendeu? E eu acho bem interessante frisar aqui nesse podcast, porque vocês duas também acabam atuando na área técnica e vocês também, acredito que enxergam o grande desafio que é encontrar profissionais que queiram atuar principalmente nessa área técnica. Sim. Então, acho que, visto todas as oportunidades que a gente tem, os outros países olhando o Brasil como uma grande oportunidade de desenvolvimento de negócio, para exportação, enfim... Eu acho que fica cada vez mais difícil dizer que a gente não tem espaço, que a gente não tem como trabalhar. Né? Então, a gente sabe que a gente ainda tem alguns desafios, né? Que em algum momento pode parecer que a gente tem que provar que sabe mais, mas eu acho que é muito interessante essa visão, assim, a gente ter essa consciência de que tem muita oportunidade, falta muito profissional. Então, não tem como dizer que a gente não tem espaço nesse Eu acredito que quando a gente quer e não faz... que o motivo porque a gente é mulher é muito pequeno. Sim. O motivo tem que ser outro, não porque é mulher. Sim. Eu queria colocar outra pergunta aqui. Qual a importância da força feminina para o agro brasileiro? Vai, Alberto, você. Mas sabe que é uma pergunta difícil essa? Porque porque tem hora que parece que a gente é machista. Porque eu acho que isso pode nos colocar em caixas. Sim. Porque, assim, eu tenho algumas percepções de habilidades femininas que a gente tem. Por exemplo, mais sensibilidade. Eu acho que para lidar com conflitos, acho que a gente, em geral, leva muito bem. A gente tem mais paciência para conversar. Sim. Mas isso ainda é colocar em caixas. Porque daí, pode ser que seu perfil seja esse mesmo. Uhum. Mas aí, por exemplo, numa tomada de decisão, numa resolução de conflito, de alguma coisa, vamos nos colocar sempre do lado mais passivo da coisa. Sim, verdade. Isso, às vezes, não é legal. Então, acho que você contribui para o agro brasileiro, sendo mulher, com seus pontos fortes. Sim, e os seus pontos fortes são diferentes da Roberta e vice-versa. E até é de homem. Eu não acho que somos iguais aos homens. Sim. Nós temos mas nossas parece diferenças. que, igual, é você chegar em outro stand aqui e você escutar assim, nossa, agora eu quero contratar uma vendedora mulher. Sabe? Sim. Só porque não faz tá, o mínimo sei lá, sentido. Não tem aquela justificativa. Não é a mulher. Também tem homens bons de serviço. É a profissional. Tem mulher, não é tipo, vou contratar uma mulher porque ela é mulher e mulher, né? Mulher é mais organizada, mulher e tal. Não. Existem homens bons, mulheres boas e não pode ser uma questão, tipo, agora eu preciso de uma mulher na minha equipe, sabe? Não é sobre isso. Não faz o mínimo sentido. Não é sobre isso. Não, a gente não trabalha hoje no agronegócio porque nós somos mulheres. Coincidentemente acontece a vida foi acontecendo de uma forma que nós fomos trabalhando ali, fomos ganhando espaço, mas não porque a gente era mulher, não porque a gente não era homem. Foi simplesmente Eles foram se encaminhando e se encaixando. E porque a gente quis, a gente teve condição, graças a Deus, a gente não teve preconceito em relação a isso na nossa vida profissional. Então, quanto mais a gente foi ali, eu quero mais isso, eu quero aprender isso, eu vou fazer uma faculdade de engenharia, eu vou fazer uma agronomia, eu vou fazer isso. Sempre tinha alguém ali, minha mãe, vai, faz. E foi sendo tão orgânico, tão natural, que quando a gente viu, a gente estava aqui. Chegou um ponto a gente fala assim, gente, a gente é a única revenda da Lindsay de mulheres. Uhum. É igual você falou mesmo. A gente não percebeu. Eu não a gente sei não percebeu. Se outras empresas têm outra de irrigação, uma empresa como vocês. Também, assim, nós somos privilegiados. Sim, assim, que bom que a gente é destacado por isso, mas não é só isso. Sim. Isso. Não é só isso. Nós somos
Nós não queremos somos estar mulheres de aqui serviço. porque somos mulheres. Sim, tem todo um Só- trabalho por trás. Você sabe também, você tá numa equipe que tem majoritariamente homens, né? Sim, eu sou a única mulher da É. equipe. Aí E você não fala... foi por ser mulher que Não. me contrataram. E assim, muito pelo contrário, eles não me aliviam em nada por ser mulher. Eu trabalho igual, os desafios vêm igual, os problemas nós resolvemos igualmente. Quem está ali mais disponível e é bem desse jeito. Uma hora ou outra você passa por alguns comentários que são... Machistas em algum sentido. Mas não é um machista pesado, é um machista que o mundo é assim, sabe? O mundo, ele tenta separar as mulheres como, nossa, mas ela é uma mulher, nossa, que incrível, né? Uma mulher boa de serviço, sabe? Mas sabe Mas a que- gente fala, ai... Mas outra coisa bem legal, assim, por exemplo, quando a gente assiste podcasts de outras mulheres que estão em cargos de liderança, né? Em geral, assim, qual que é o consenso quando a gente vê uma mulher se destacando em posições muito acima, né? O pessoal, eu já ouvi comentários do pessoal falar, mas essa mulher, ela, que de tão especial ela tem? É um alienígena, né? Quais habilidades que ela tem? Nossa, ela tem 3 filhos e trabalha, meu Deus. que Mas aí incrível. você conversando com elas e elas colocando as dificuldades que elas passaram, deixando ser vulnerável mesmo, explicando tudo que elas passaram, você percebe o quanto vocês se aproximam delas. Sim. Sim, com certeza. Que você não está tão longe de uma mulher que está muito acima, que você se identifica muito com ela. Sim. E dois Então- pontos que eu lembrei aqui, Roberta. Até ontem a gente estava conversando com o Navarro. Ele teve recentemente uma matéria sobre a história dele. Ele também teve várias dificuldades. E foi uma história muito bonita. Então, assim, é uma história que a gente vê, independente do que ele é de se admirar, entendeu? E outro ponto que eu converso muito com outras mulheres, quando a gente fala sobre machismo e tudo, que o grande protagonismo da mulher é quando a gente vê mulheres conversando não só sobre o protagonismo feminino, sobre as mulheres no mercado de trabalho, conversando de igual para igual, porque isso às vezes nem é um assunto debatido no ambiente masculino. Sim. Então, assim, é assim que eu acredito que a gente vai ganhando um espaço no mercado de trabalho. É trabalhando apesar das dificuldades, apesar do machismo. E tendo que lidar com isso aí. Tem horas que é difícil, algum comentário ou outro incomoda a gente fica em uma situação meio constrangedora. Infelizmente, sim. Mas a gente vai lidando continuar aos trabalhando poucos. apesar de isso acontecer. É continuar falando sobre isso até chegar um momento que Que isso vire que não- comum, normal, né? não vai ser mais uma questão. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso, sim. Para falar a verdade, eu só percebo que... A gente só percebeu, né, Tina? A gente que são nunca tinha mulheres percebido. principalmente a Lindsay, a gente representa outras empresas, mas a Lindsay, ela sempre nos apoiou muito e eles sempre falavam, nossa, mulher, mulher, mulher. Aí a gente falou, nossa, é verdade, tipo, somos 3 mulheres aqui e... Modéstia à parte, nós trabalhamos muito bem, nós corremos atrás, a gente dá um jeito para tudo. Então, foi nesse momento que a gente começou a perceber que a gente nunca tinha parado para falar, meu Deus, eu sou uma mulher e estou no agro, sabe? E nas lojas nós temos quase 60 funcionários. Sim. Isso também nunca foi uma questão assim da gente sofrer em relação à uma pressão em relação a eles com a gente. Então, acho que meio caminho andado já tem. Sim. Tem ainda um Isso é um pedaço sinal de que as coisas aí. estão melhorando, né? Sim. Nós temos que ser otimistas, né? Porque senão a gente não faz nada na vida. E comentando ainda um pouquinho sobre o papel da mulher no agronegócio brasileiro, né, essa participação feminina vem crescendo, né, principalmente no agro, mas a presença de mulheres em posições de liderança ainda é muito menor em comparação com a dos homens. Sim. Né? A cada 10 cargos de gestão, nós temos um dado aqui, do agronegócio brasileiro, menos de 2 são ocupados por mulheres. Então, essa participação feminina na administração do setor é de 19%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No seu dia a dia, então, vocês comentaram que perceberam essa mudança, que vocês comentaram também que cada vez mais nós estamos ocupando mais espaço. E eu gostaria de saber sobre a Riga Giro, né, que é uma empresa que é liderada 100% por mulheres. Qual é o impacto disso no dia a dia de vocês? Se vocês percebem alguma coisa de diferente na recepção dos clientes? Eu estava conversando, inclusive, com um amigo nosso aqui, que foi o que falou, nossa, eu tenho que contratar uma mulher, uma vendedora mulher.
Aí eu falei pra ele, olha, não basta só ser mulher, tá bom? Tipo, ninguém sabe o quanto eu, Marcela, a Luciene também, que é a nossa mãe, a gente é muito brava e boa de serviço e tem opinião e estuda e corre atrás de tudo. Então, não basta apenas ter uma figura feminina. Essa figura feminina somada a estudo, a dedicação, a postura, a bons relacionamentos, a tudo isso... Boas habilidades, né? Tudo, resulta, então, numa mulher bem-sucedida. Não basta apenas só falar, sou uma mulher. Isso. E sim, a gente tem que fazer 2 vezes a mais do que qualquer outro homem. Isso já é normal. Mas isso, eu não sei se eu vejo como um ponto negativo, porque hoje a gente sempre vai estar à frente. Se alguém vir com um comentário, sei lá, sem noção, a gente já vai ter uma resposta pronta, ou não vai abalar nem um pouco. Você fala, nossa, sério? De novo, já foi. Isso está mudando bastante. Eu acredito aí que nos próximos anos isso já não seja uma pauta, assim. Vamos juntar e vamos fazer um bate-papo só sobre isso. Acho que os desafios vão ser outros, as questões vão mudando, né, ao longo do tempo. Coisas que antigamente eram comuns, hoje em dia nós não toleramos mais, como humanidade mesmo, Sim. né? Esse é um ponto que nós como sociedade queremos ainda levantar muito, porque a gente sabe que nós não estamos ainda, né, em pé de igualdade, nós temos ainda alguns desafios, né, como mulher pela frente, mas é esse o objetivo, acho que é trazer essa discussão, que acho que é muito importante, porque antes eu não via discutindo sobre isso, então acho que é importante dar essa visibilidade, né, para a sociedade ver, olha, nós estamos aqui, nós também trabalhamos, nós também fazemos, nós também resolvemos problemas, né, para que daqui a uns anos a gente não precise mais falar sobre isso. Eu acho que é esse o momento de falar. Eu acho que tá em alta falar sobre a mulher no agronegócio. Exatamente. Tem que surfar essa onda em alta também. agora, a gente tem que falar agora, para daqui a 5 anos não ser mais uma questão e já ser um assunto resolvido e debatido em todos os sentidos. E como tem outras mulheres, outras adolescentes, jovens formando, a gente está nessa posição que a gente está, elas olham e vê que elas também podem querer. Porque eu acredito assim, que há uns 20, 30 anos atrás, a mulher nem podia querer. Às vezes ela tinha alguma habilidade ali... raciocínio lógico e poderia ir para a área de exatas, uma engenharia e tudo. Só que por não ter mulheres, tinha mulheres, mas não muitas mulheres nesse ambiente, às vezes ela não podia nem sonhar, né? Sim. E a importância da gente também estar aqui abrindo o caminho para outras virem junto, né? Eles representam outras, né, que estão começando. Sim. Interessante. Bom, eu já sei... Eu queria comentar sobre uma outra pessoa que eu conheço um pouco da história de vocês, que é o pai, né? Que acho que foi um dos grandes incentivadores, impulsionadores, né, de vocês, da família. Então, eu queria que vocês contassem como que foi essa participação dele, como que ele participou essa parte motivacional de vocês como filhas, como esposo. Vou emocionar. Meu pai é um paizão, assim. Além de chefe, né, da gente, é um paizão. Ele também nunca foi um cara, assim, de ter preconceito, de nunca teve nenhum comentário. Nunca. Ele, muito pelo contrário, nós somos da gente. 3 filhas e nós temos um irmão mais velho. E meu pai nunca fez nenhum comentário. E foi ele lá atrás, quando os produtores começaram compra peça azul, compra conexão, compra tubo de irrigação. E foi crescendo e tudo. Quando a loja cresceu a ponto de tornar uma filial e depois abrir outra revenda, e a gente quis estar à frente do negócio, ele nunca foi um cara de falar assim, não, eu que vou estar aqui. Ele deu espaço para a gente estar à frente do negócio. E a gente tem muito... A fruta não cai longe da árvore, né? A gente tem muito da minha mãe, da parte de ser, como diria em Minas, ponta firme, brava, muito correta com as coisas, mas a gente também bebeu muito da água da parte comercial. Meu pai, ele vende qualquer coisa. Sim. E isso, acho que foi a união perfeita, né? A gente quis ir para a parte da irrigação, quis estar à frente da loja, teve a oportunidade, aprendeu muito com a minha mãe, e cresceu dentro de uma loja de material de construção, atrás de um balcão. Então, sempre para a gente ali o atendimento ao cliente, sempre viu ele organizando entrega, sempre teve rodeado ali com profissionais, não do mundo da irrigação diretamente, mas
isso aí fez com que a gente se acostumasse com a ideia e que também não tivesse muita... não assustasse muito com a ideia quando a loja foi crescendo e a gente viu que tinha espaço de entrar ali também no mercado de trabalho. Vocês tiveram as inspirações de vocês, né? Eu acho que os incentivadores são muito importantes, assim, porque o início é muito difícil, acho que para todo mundo. Então, acho que não nos deixa cair, não nos deixa desistir. Lá em casa, eu costumo falar que um dos meus maiores incentivadores foi meu pai. Então, por exemplo, sempre que eu... Ai, eu vou chorar. Corta. Ai, gente, Pode falar, Roberta. Pode chorar. Sai ali fora, tá, tipo, chorando muito. Não, por isso que eu queria que vocês falassem do pai de vocês, porque o meu é igualzinho. É Acho que igual? não precisa falar do meu pai, mas depois eu conto pra vocês. Não, nosso pai, ele é... Eu acho que a junção da minha mãe e do meu pai, foi a junção, tipo... Perfeita, Perfeita. né? Perfeita. Sim. Mas meu pai, eu nunca vi ele nunca tentou segurar a gente em nenhum lugar. Muito pelo contrário. Eu formei em outra faculdade, eu fiz direito, fui trabalhar. Meu pai faz o que você quiser da sua vida. A gente morou fora, a gente que fora. quis voltar, ele nunca falou assim, ó, e a nunca. loja, como é que vai ser, como é que vai ficar? A gente que quis voltar. Lá em São Gotardo, ele me liga todo dia. No fim do dia, fala, Roberto, e aí, vendeu? Como é que foi? Eu conto o dia inteiro pra ele. Ele tem muito orgulho da gente, sabe? Nossa senhora, qualquer cliente que chega lá na Construgiro, que ele fica lá, ele elogia a gente, assim... Ele dá absurdo. todas as É condições. absurdo. A minha mãe, ela tá com a gente, ela trabalha com a gente, ela apoia a gente todos os dias, ensina a gente. Eu acho que quase tudo que a gente é hoje na Riga Gira é por conta da minha mãe, porque ela tá mais junto com a gente. Mas o meu pai, ele nunca tentou parar a gente, muito pelo contrário. Ele acha muito bom a gente dar certo e a gente tá na frente. E só ligar pra ele falando, pai, tá dando certo, tá bom? Pode ficar tranquilo, pode descansar aí. Por exemplo, o meu pai, eu sempre fui a filha que quis sair, fazer coisa diferente. Então, às vezes, eu me desafiava muito. E aí, depois batia aquela insegurança de falar assim... De eu ir lá chorando pra ele. Ai, pai, e aí? Eu não sei se vai dar certo. Que eu prometi, eu falei que ia fazer, agora eu tenho que fazer. Tô insegura. Não sei se eu vou conseguir. E daí, ele era a pessoa que... O conselho dele era sempre o mesmo. Ele falava, Roberta, você vai fazer. O filho dos outros não faz, por que você não vai fazer? Então, ele sempre foi super categórico e o conselho era sempre o mesmo. Então, ele também é um dos meus maiores incentivadores. Acho que isso nos dá um gás, assim, pra... Uma segurança, né? De ter com quem Vai contar. lá e faz. Então, meninas, acho que era mais essa, assim, a gente queria muito contar a história de vocês, né? A Lindsay já tinha feito uma ação no Dia das Mulheres para vocês contarem um pouco da história, né? Para a fábrica te conhecer, né? A revenda, a história de vocês como um todo. E a gente achou muito pertinente trazer vocês aqui também para o nosso podcast. Então, em nome da Lindsay, eu agradeço muito a participação de vocês, né? Nós temos muito orgulho também de ter vocês com a gente. A gente espera que vocês participem das nossas próximas ações, né? Porque, como nós comentamos, a gente precisa ainda comentar, discutir sobre isso, né? A gente espera futuramente que não precise, mas a gente tem que aproveitar esse momento. Sim. Né? E queria que vocês deixassem um recado, né? Para poder finalizar. Nós agradecemos o convite, nós ficamos muito honradas e... Igual a Roberta falou, a gente foi perceber que isso era uma questão, não é diferencial, uma questão mesmo, um ponto diferente lá dentro da Riga Giro com vocês. E nós ficamos muito felizes em vender uma marca que tem qualidade, que é o que a gente quer oferecer para o nosso cliente. Que é o que a gente quer oferecer, a gente quer deitar no travesseiro e descansar, a gente não quer ficar preocupado com o que vendeu, como é que a gente vai fazer, como vai montar, se vai dar certo ou não. E no que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Acho que desafio qualquer pessoa no mundo tem todos os dias. Nós temos muitos desafios, não pela questão de ser mulher, mas questões, venda, rotina, né? Rotineiro, trabalhar com pessoas também é muito difícil. E hoje, como a Marcela falou, a gente agradece muito pelo convite, agradece demais pela força e apoio que a Lindsay sempre deu pra gente, sempre deu. Em especial o Cristiano, o Navarro. Todo mundo, o Roger, Cláudio, Roberto, Bernardo. Isso. Não vou falar o nome de todo mundo. Mas lá atrás, quem apostou na gente, quem falou a gente nunca vai esquecer. Que ia dar um voto de confiança foi o Cristiano e o Navarro. Foi. E, nossa, a gente é muito grata a isso. Foi, inclusive, na última Grishow, né? Que foi Uma questão, né?
Eles apoiaram muito a gente agradece demais. E eu acho que é importante a gente sempre tocar nesse assunto, né, pelo menos por um tempo, para realmente incentivar as mulheres que estão entrando no agro, as mulheres mais jovens, estão saindo da faculdade, que a gente está aqui, querem, dá tem certo, espaço. tem espaço para todo mundo, dá muito certo, é muito gratificante, independente do desafio que a gente consegue juntas, bem juntas a gente consegue. Isso aí. Muito obrigada, meninas. E para aqueles que quiserem conhecer as duas lojas, né, Sim. São Gotardo e Patrocínio, também fica aí o convite.